Paz do Senhor, queridos. Deus abençoe. Vamos começar nosso devocional. E parece que está tudo certo aqui. Estou checando a internet e as nossas conexões aqui para saber se está dando certo, tá? Se você conseguiu entrar, já faz a gentileza de me dar um feedback, que daí eu fico sabendo se está tudo funcionando normalmente. Imagem, som, tá bom? E enquanto isso eu vou encontrar aqui o link para publicar no grupo da igreja. Faça essa gentileza, vamos entrando. Hoje nós terminamos a nossa devocional no Sermão do Monte, tá? O que temos chamado de pit stop no Sermão do Monte. E hoje nós faremos o último devocional dessa série, tá bom? E eu espero que todos sejam abençoados pela palavra de Deus. Deixe-me ver se eu encontro aqui onde poderia estar esse vídeo. Deixa eu ver se eu acho aqui para jogar no grupo da igreja. Encontrando, nós já damos início. Seremos breve. Tá? Deixa-me ver como é que eu encontro isso aqui. A configuração do Facebook é uma configuração nova, né? E eu estou tentando aqui me encontrar nesse novo modelo. Encontrei. Agora me dá só um minuto. Tem uma pessoa apenas. Alguém mais? Vamos entrando. Deixa eu ver se consigo. Pouco. Certo. Só mais um minuto. Ok. Deixa eu ver. Muito bem. Ok, publicado no grupo da igreja. Acho que podemos dar início, tá? Maravilha. Maravilha. Queridos, vamos dar início então. Hoje eu preciso realmente tentar ser mais rápido. Até mesmo porque hoje tem reunião dos jovens aqui e eles vão mexer nessa sala onde eu estou trabalhando, de onde eu estou transmitindo. Tem alguém online aí? Alguém conseguindo assistir? Por favor, avise-me da sua presença, se por acaso você está assistindo. Me dá só um feedback para eu poder saber se isso está funcionando adequadamente, tá bom? E estou esperando. Se tiver participação, se tiver alguém assistindo, eu vou fazer a transmissão. Caso não tenha, está aqui preparado. É o nosso último estudo. A Gabi está presente. Beijo, filhota. Love you. Quem mais? Opa, a irmã Lena está aqui. A paz do Senhor, minha querida. Pronto, onde está um ou dois, ele se faz presente e não há mais motivo para continuar aguardando, né? Eu vou dar início então. Deus abençoe vocês, irmã Lena, tá? A Gabi, e acho que alguém mais entrou. Conforme as pessoas forem entrando, elas vão nos acompanhando, tá bom? Amados, vamos então refletir na palavra e pit stop no Sermão do Monte. Hoje é o nosso último devocional dessa série, tá? E o título da nossa devocional hoje é Dependência ou Morte. Estamos nos aproximando de 7 de setembro, né? Achei sugestivo e achei que foi providencial também que exatamente esse texto ficou para o nosso último devocional em épocas que se aproximam do 7 de setembro. Então, casou uma coisa com a outra. Vamos ler o texto. O texto está em Mateus, capítulo 6, versículo 25. E a palavra diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento,
e o corpo mais do que as vestes. Amém. Essa é a palavra tema do nosso devocional, com a qual nós fecharemos também essa série de reflexões no Sermão do Monte. Tá? Olha só, meus irmãos, é interessante que o texto começa com essa expressão, com essa locução, né? Por isso, uma locução adverbial que nos remete de volta a tudo aquilo que foi dito até então. Tá? Então, todas as coisas que foram ditas, que foram apresentadas por Jesus, tá? Elas estão relacionadas com essa parte final. Acontece muito de pessoas pegarem um trecho da Bíblia e interpretarem esse texto sem considerar as suas conexões naturais. Tá? E aqui nós temos um conectivo, por isso que eu acabei de dizer, por todas essas coisas que eu acabei de dizer. Tá? Então, a razão, em primeiro lugar, nós temos que entender isso. Tá? A razão pela qual Jesus encerra esse ensino, tá? É exatamente tudo aquilo que foi dito até agora. Tá? Ou seja, tudo aquilo que foi dito até agora leva Jesus a uma conclusão. E é aí que nós precisamos entender. Que conclusão é essa, pastor? Olha, é o que o título nos sugere. Dependência ou morte. Tá? Por tudo isso que eu falei para vocês, por todos esses tópicos que nós discorremos até agora, eu vos digo, ou vocês dependam da provisão do Pai, ou vocês estão mortos. Não há como. Então Jesus está nos levando a uma síntese, a um resumo, né? E esse resumo do ensino do Sermão do Monte é o seguinte: o resumo é simplesmente esse. Tá? Ou vocês dependem do Pai, ou o que vocês vivem é qualquer coisa menos vida cristã. Não há como viver a vida cristã sem depender de Deus. Tá bom? E isso me fez lembrar, né, o lema da proclamação da República. Se não me engano, ali pelo ano de 1822, às margens do rio Ipiranga, né, acho que foi Dom Pedro, né, Dom Pedro I, não sei, Dom Pedro de alguma coisa, eles, juntamente com pessoas que pensavam de maneira semelhante, ele proclamou às margens do rio Ipiranga a independência da República, né? E um grito que ficou realmente marcado foi o grito independência ou morte, ou seja, aqueles homens, aqueles pioneiros que proclamaram a independência, eles estavam dispostos a lutar pela independência, mesmo que isso lhes custasse a morte. Ou seja, o grito de independência nos faz entender que eles tinham apenas duas opções: ou independência, caso não consigamos isso, a morte. Nós não queremos outra coisa. E o nosso texto nos fala exatamente o contrário. Ou nós dependemos de Deus para viver a vida cristã, ou nós não temos nenhuma vida cristã. Ou seja, nós estamos mortos. Tá? E Jesus fala, por isso, não andeis ansiosos por coisa alguma. Né? Ou seja, meus amados irmãos, a ansiedade, que é
uma das doenças da nossa época, da nossa era, uma doença que atinge uma grande parcela da nossa população, essa ansiedade, ela pode se travestir de um comportamento de cuidado compulsivo pelos nossos próprios interesses. Tá? E essa ansiedade travestida de responsabilidade excessiva, trabalho excessivo, dedicação excessiva às coisas que não merecem a nossa dedicação intensa, tá? Essa ansiedade, quando ela toma esse formato radical, ela acaba sendo extremamente antagônica à vida cristã. Por quê? Porque a vida cristã nos impõe uma fé que nos faz depender de Deus, que nos faz confiar em Deus. E isso é fé. Já falamos diversas vezes, fé não é pensamento positivo, fé é acreditar verdadeiramente em Deus. O que nos leva a nos tornarmos dependentes dele. Por quê? Porque confiamos. Na verdade, se temos fé, é porque acreditamos, e se acreditamos, nós confiamos, e se confiamos, nós vamos, entender que ele vai cuidar de nós, nós vamos depender dele. E isso, queridos irmãos, consequentemente, nos leva, a descansar, a não estarmos ansiosos e preocupados, demasiadamente preocupados com o nosso próprio cuidado. Por quê? Porque quando preocupamos demasiadamente com o nosso próprio cuidado, nós não temos, tempo para nos preocupar com as coisas do reino. Nós não temos tranquilidade para nos dedicar a Deus. Nós não temos qualidade no nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque estamos ansiosos, porque a nossa mente está longe, porque nós estamos demasiadamente preocupados com coisas que são secundárias. Enquanto as coisas que são primárias, que realmente devem ter prioridade, nós estamos negligenciando. Então, a ansiedade, queridos, ela já é o mal da época. Tá? Agora, tudo bem, existe um nível de ansiedade que realmente consiste em uma patologia, em uma doença. Nós podemos tratar, nós podemos fazer acompanhamento. Agora, quando essa ansiedade nos leva a uma dedicação excessiva, abusiva, aos nossos próprios cuidados, nós nos dedicamos demasiadamente, trabalhando como escravos, trabalhando como loucos, movidos às vezes por ganância, porque às vezes até temos já as nossas necessidades supridas, mas nós não estamos satisfeitos e queremos mais. É uma sociedade materialista que nos leva a consumir, a querer consumir cada vez mais. E para que possamos fazer isso, precisamos dedicar mais tempo, mais energia, mais esforços, de tal forma que comprometemos aquele tempo que deveria estar direcionado ao reino de Deus, a palavra de Deus, a oração, a vida comunitária com o corpo de Cristo, as celebrações coletivas, a nossa devoção a Deus, a nossa dedicação às disciplinas espirituais, porque são essas coisas que nos colocam em contato com o reino.
Não, mas nós pensamos que, sabe, o que nos dá vida é o dinheiro, são os bens. Então eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que, sabe, consumir muito para satisfazer as minhas ambições. E as minhas ambições, elas se tornam com isso um Deus. Um Deus. E eu passo a dedicar todo o meu tempo de qualidade a esse meu Deus, que são as minhas ambições. Por quê? Por que que a ambição? Por que que o materialismo? Por que que o trabalho excessivo? Por que que as coisas do mundo estão se tornando Deus para nós, muitas vezes? Porque isso nos consome, isso rouba o tempo que nós deveríamos dedicar a Deus, as energias, os esforços, a concentração, a tranquilidade, a paz. Isso nos priva de Deus e nos priva de crescer em Deus, porque não estamos nos dedicando ao reino de Deus. Está vendo como está tudo conectado? Não é? Essa pequena expressão, por isso, no final, na conclusão, indica que Jesus está elaborando em cima de tudo aquilo que ele falou anteriormente. Você lembra do que ele falou anteriormente? Né? Ele falou sobre muitas coisas, para que a gente não seja como os fariseus, como os hipócritas, né? Que estão focalizando naquilo que não é importante, para que a gente não seja como os gentios que também estão focalizando naquilo que não é importante. Né? Ele está todo o tempo nos chamando para voltarmos a nossa atenção e o nosso foco para o reino, para as coisas do reino. Porque isso sim é importante, as outras coisas nos serão acrescentadas. Não é? Então, ele está dizendo em todo o tempo, olha, não pensem que vocês dependem dos cuidados de vocês. Não pensem que vocês são capazes de suprir todas as vossas necessidades, porque não são. Vocês não podem evitar que os cabelos de vocês embranqueçam. Vocês não conseguem acrescentar 1 centímetro na estatura de vocês. Então existem sim coisas que nós podemos fazer, e essas nós devemos fazer, que é o nosso trabalho regular, com responsabilidade, o sustento da nossa casa, dos nossos filhos, mas desenhando uma linha que divide esse ambiente da responsabilidade que nos cabe, de um ambiente que está além desse e que é muito perigoso e que pode roubar a nossa espiritualidade, que é o ambiente da ambição, onde nós então, ultrapassando essa linha, mesmo tendo as nossas necessidades supridas, nós não estamos satisfeitos, queremos mais, queremos ganhar mais, queremos consumir mais, e aí eu trabalho em 2 trabalhos, e eu trabalho em 3 turnos, e não me sobra tempo para a família, e não me sobra tempo para Deus. Está vendo? Sorrateiramente, as coisas do mundo roubam elementos essenciais da nossa vida. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não façais como os gentios, não façais como os hipócritas. Sejais santos, tenham sede de Deus, dediquem a sua vida, a sua atenção, o seu coração a Deus. Então, queridos irmãos, é disso que o texto nos fala. É disso que o texto nos fala, sabe? Então, quando a ansiedade se associa com a ganância, nós estamos a caminho da morte espiritual. Por quê? Porque estamos deixando de depender de Deus. Estamos confiando nos nossos próprios recursos, na nossa própria capacidade de prover para nós mesmos. E sabe de uma coisa, queridos? O que nós podemos prover para nós mesmos são coisas materiais. Essas coisas passam, isso se acaba, né? É por isso que Jesus diz, nesse mesmo texto, que a gente deve acumular tesouros, não na terra. Por quê? Porque na terra a traça come, a ferrugem corrói. Mas nós devemos acumular tesouros no céu. Ou seja, nós não devemos dedicar os nossos esforços, sabe, pelas coisas da terra.
Nós precisamos realmente concentrar uma grande porção dos nossos esforços às coisas do reino. Por quê? Porque é assim que acumulamos coisas que não são perecíveis, que vão nos fazer crescer, que vão nos fazer ter uma vida de satisfação com aquilo que temos, com aquilo que Deus tem nos dado, que vão nos fazer pessoas espirituais, que vão nos fazer gratos, que vão nos fazer discípulos de Cristo, que vão nos fazer pessoas que amam o reino de Deus e que amam de fato e de verdade. Por quê? Porque dedicam parte da sua vida ao reino de Deus, para crescer, para conhecer a Deus, para ter uma vida realmente espiritual que agrade a Deus. Então está tudo interligado, amados. E aí a gente, não é? A gente pode, inclusive, lembrar daquilo que Jesus fala sobre os dois senhores. Não se pode servir a dois senhores. Ei, gente, até onde vocês vão tentar compatibilizar duas coisas que não podem coexistir? Ou vocês servem a Deus ou vocês servem a Mamon. Ou vocês se dedicam a Deus, ou vocês se dedicam à sua ambição, a Mamon, a acumular tesouros na terra. Então, essa negligência deliberada, quando nós descuidamos, negligenciamos o reino de Deus. Por quê? Porque queremos mais. Porque a nossa mentalidade está moldada conforme os conceitos do mundo, conforme os padrões do mundo. Eu preciso mais, eu preciso ganhar mais, eu não estou satisfeito com o que eu tenho, Deus não é suficiente para cuidar de mim, eu preciso cuidar de mim mesmo, porque Deus não cuida de mim, porque... Gente, isso é um abismo sem fundo. A nossa ambição, ela nunca se satisfaz, por isso nós precisamos nos preocupar em estarmos satisfeitos em Deus. Queridos, quando nós procuramos encher o vazio que há em nós com coisas do mundo, esse vazio nunca se enche. Nós nunca conseguiremos encher. E isso significa que nós nunca estaremos satisfeitos, sempre estaremos querendo mais. Agora, quando a gente procura encher esse vazio que existe em nós, quando nós enchemos esse vazio de Deus, meus irmãos, nós encontramos a felicidade, a satisfação com aquilo que Deus tem nos dado, com aquilo que Deus tem feito em nós. Então nós temos tempo para dedicar a Deus. Por quê? Porque nós estamos alegres nele, as nossas contas estão sendo pagas, as nossas necessidades estão sendo supridas, nós temos o suficiente. E, além disso, nós temos Deus, o que enche o nosso ser, o que traz senso de satisfação, de plenitude, de felicidade. Então nós precisamos buscar o reino de Deus, porque o reino de Deus nos enche, enquanto qualquer fortuna que nós possamos adquirir no mundo não nos será suficiente. Nós continuaremos sentindo esse vazio e sempre estaremos querendo mais. A nossa ambição é insaciável. Por isso não devemos, ambicionar voltar todas as nossas atenções e esforços para as coisas do mundo. Devemos voltar para as coisas de Deus, porque Deus nos enche, Deus nos faz pleno, Deus nos dá vida plena e abundante, amados irmãos. É por isso que Tiago diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque o que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem ama o mundo não conhece o amor de Deus. Por quê? Porque não tem tempo para isso. Não tem tempo para explorar, não tem tempo para investigar, não tem tempo para se dedicar a Deus. Nunca vai conhecer o amor de Deus e sempre estará vazio. Porque só Deus é capaz de preencher o vazio que existe na vida de qualquer ser humano. Qualquer outra coisa será insuficiente. Qualquer outra coisa fará de nós escravos de nós mesmos, sempre tentando encher esse vazio, sem nunca conseguir. Então nós vamos trabalhar 2 turnos, 3 turnos, ininterruptamente, vamos ganhar todo o dinheiro do mundo e ainda assim estaremos vazios, infelizes, insatisfeitos, querendo mais. Não vale a pena! Vale a pena buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o que é o amor do mundo? O amor ao mundo, a concupiscência dos olhos, a nossa ganância. Gente, está tudo aqui, é tão claro.
é tão nítido. O que falta para o cristão se entregar completamente a Cristo e acreditar que Cristo é suficiente para encher a sua vida de satisfação, de paz, de esperança? É incompreensível, meus amados irmãos, como nós podemos nos tornar escravos de nós mesmos e cegos com relação a essa verdade tão clara, tão simples. Vamos morrer sem nunca saber o que é felicidade. Caso a nossa esperança se resuma nas coisas desse mundo, disse o apóstolo Paulo, nós somos os mais infelizes dos homens. Então, meus queridos irmãos, o texto nos diz, de maneira categórica, dependência ou morte. Ou dependemos de Deus, ou aprendemos a confiar em Deus e passamos a depender dele para o nosso cuidado. Ou então estamos mortos espiritualmente, porque não temos o reino em nós, porque não entendemos o reino, porque não conhecemos o amor, porque não somos cheios de Deus. Por quê, pastor? Porque não temos tempo para isso. Dedicamos todo o nosso tempo para o mundo, para as coisas do mundo. Sabe, aquelas coisas que deveriam simplesmente ser acrescentadas à medida que a gente busca o reino. Mas ao invés de buscar o reino, nós estamos buscando as coisas do mundo. Então, amigo, amiga, nós perdemos o reino. Nós perdemos o reino. Olha só o que diz uma outra porção desse texto. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Às vezes a gente está trabalhando, ajuntando assim, para 30 anos, para 20 anos. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos... Lembra, Jesus diz assim, aquele que busca ganhar, achar a sua vida, perdê-la. Quem está fazendo isso é louco. Quem está fazendo isso está tentando achar a sua vida, segurar a sua vida, garantir a sua vida. E o que está acontecendo ao invés disso? Ele está perdendo a sua vida. Agora, o caminho correto seria esse. Quem busca perder a sua vida, ou seja, quem não está dedicando todos os seus esforços para construir, para buscar o dia de amanhã, depois de amanhã, ano que vem, sabe, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Porque se você vai nesse caminho, você não tem tempo para o reino. Agora, quem aceita perder a sua vida, deixar de buscar essas coisas, achará a sua própria vida. Por quê? Porque essa pessoa vai ter o reino em si. Tá? Olha só, eu quero terminar com esses pensamentos que eu teci e coloquei aqui para vocês. Servir a Deus requer renúncia da ganância, pois a ganância nos priva de Deus. Entende isso? Baseado no que Jesus disse, não se pode servir a 2 senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos a nossa ganância. Então servir a Deus significa abandonar a nossa ganância, renunciar a nossa ganância, porque ela nos escraviza. Uma outra frase que eu teci e coloquei aqui para vocês. A ansiedade que nos priva da vida do reino é produto de nossa prepotência em pensar que podemos cuidar de nós mesmos melhor do que Deus. É, de fato, prepotente da nossa parte pensar isso. Agora, às vezes a pessoa nem se deu conta que ela pensa isso, mas ela vive mecanicamente, está no modo automático, ela vive, sabe, esse estilo de vida. Então, eu até quero reformular essa frase aqui, dizendo o seguinte, a ansiedade que nos priva da vida do reino é produto de nossa prepotência em pensar que podemos cuidar de nós mesmos melhor que Deus. Ou, mesmo se não pensamos isso, às vezes agimos, né, sem refletir, essa ansiedade que nos priva é produto da nossa prepotência em viver, sabe, como os que pensam que sabem cuidar melhor de si do que o próprio Deus. E por fim, eu escrevi isso, ao mesmo tempo
Essa prepotência representa nossa indisposição em confiar e depender de Deus, o que testifica contrariamente à nossa fé. Tá? Essa prepotência significa que nós estamos indispostos, não temos disposição para confiar em Deus e para depender de Deus. O que consiste em uma negação da nossa fé, em uma contradição na nossa fé. Por quê? Porque fé não é acreditar? Se eu creio que Deus cuide de mim, eu não vou confiar nele e depender dele? Agora, e se eu não confio nele e não dependo dele para cuidar de mim? Significa então que eu não tenho fé. Então, meus queridos irmãos, dependência ou morte, não há opção além dessas duas. Como os que proclamaram a independência da República declararam independência ou morte, ou um ou outro. Se nós formos independentes, estaremos bem assim. Se não formos independentes, então só nos resta a morte. Olha, acho que nós precisaríamos dessa mesma obstinação, dessa mesma determinação. Eu vou propor a mim mesmo uma vida de dependência de Deus, confiando que Ele está cuidando de mim. Ou então eu já estou morto. Não há outra opção. Tá? Eu vou depender de Deus. Isso significa que eu preciso ter no meu cronograma, na minha agenda, nos meus dias, eu preciso ter tempo de qualidade para buscar o reino de Deus. Ah, mas e aí? E o dinheiro do mundo que eu estou tentando ganhar tudo para mim? Não. Tenha tempo para buscar o reino de Deus. As outras coisas, Deus te acrescentará, porque Ele vai cuidar de você. Ele é fiel, Ele cuida de você. Faça a sua parte. Seja responsável. Trabalhe o suficiente para o sustento da sua família. Não ceda às demandas da ambição. Tá? Não ame o mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Trabalhe o suficiente e busque Deus. Se dedique ao reino de Deus. Se dedique intensamente. Cresça, busque conhecer a Deus, busque ter experiências com Deus, busque conhecer mais a palavra de Deus, busque participar da vida comum da igreja, busque ser um cristão ativo, efetivo, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você vai aprender a depender de Deus dessa forma, e você vai ver o cuidado de Deus na sua vida, e não há coisa melhor do que isso. E você se enchendo de Deus, você estará pleno em satisfação, tá? E você será feliz. Amém, queridos? Deus abençoe. Vamos parar por aqui, já tem 30 minutos, e os jovens querem entrar nessa sala aqui para fazer o trabalho que eles precisam fazer. Deus abençoe, beijo no coração. Terminamos hoje o nosso devocional, o nosso pit stop, tá? Foi a última meditação, a última reflexão e o último devocional nessa série, tá bom? Deus abençoe, eu só vou ver quem está no chat, vou dar um oi e estou saindo para liberar a sala para os adolescentes.